Vamos aqui para Lucas, no capítulo 8, o nosso querido, se você nunca ouviu falar dele, o Jairo. A Bíblia diz, então, que ele viu que Jesus estava passando por ali e ele estava com um problema em casa. A Bíblia fala no versículo 40 o seguinte: E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão, de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Então, o que aconteceu com esse homem chamado Jairo? Ele era príncipe da sinagoga, ou seja, ele era uma autoridade, né, na época. Era uma pessoa ali, na sinagoga era a igreja, era onde se ensinava a lei de Moisés. Mas não se falava, né, não se havia visto ainda os sinais que Jesus ele operava. Então, aquilo era inédito, mesmo para a pessoa que estava dentro de uma igreja, né, uma igreja tradicional, vamos dizer assim. Então, Jesus operava milagres, curava enfermos, libertava, né, os cativos. E o Jairo, como príncipe da sinagoga, vai até Cristo porque ele tinha um problema. A filha dele, de quase 12 anos de idade, estava tão doente, que a Bíblia diz que ela estava à beira da morte. E eu queria falar sobre isso com você hoje. Que você que está assistindo esse programa, se você tem um problema, se você está passando por uma dificuldade, se você precisa de ajuda, você precisa ir até onde tem ajuda. Olha só, o Jairo, ele estava, né, numa posição social, né, ele era príncipe, ele era autoridade, ele estava numa posição também dentro da igreja, vamos dizer assim, né? Ele estava ali, só que ele precisava de uma ajuda para a casa dele. E se ele precisava de uma ajuda para a casa dele e ele não podia solucionar, ele ia atrás de alguém que poderia solucionar aquele problema. E quem que poderia solucionar aquele problema é Jesus. Era Jesus. E foi Jesus. Se você continuar lendo a história, você vai ver que Jesus foi. Inclusive, estavam já tendo a filha de Jairo como morta. Jesus foi lá, orou e a menina reviveu. Mas olha só, o milagre só aconteceu na vida do Jairo porque o Jairo, ele tomou a atitude de ir até Cristo. Talvez você que esteja assistindo essa programação, esse é o seu problema. Você resiste de ir até Cristo. Você não quer dar o braço a torcer. Você não quer reconhecer que você precisa dele. Você não quer baixar a guarda. Você é orgulhoso, é orgulhosa demais. Talvez você esteja assistindo aqui essa programação, você é uma pessoa muito bem-sucedida. Você tem um alto posto no governo, você tem um alto posto, né, em alguma secretaria, em alguma empresa grande. E aí você acha, porque você tem esse alto posto, assim como Jairo. O que as pessoas vão pensar de mim se eu for procurar uma igreja? Esse que é o problema. Se você tem um problema e você ainda for ficar ligando para o que os outros vão achar, você não vai solucionar. Você não vai. Por quê? Porque você vai achar que o que os outros vão falar, você vai achar que você dá conta de resolver sozinho. E deixa eu falar uma coisa para você. Se você tem um problema com o filho, o seu dinheiro não tem a capacidade de resolver problema. Porque você pode dar 1000 presentes para um filho problemático. Ele vai continuar dando problema. Por quê, pastora? Porque isso só faz piorar, né? Essa é a situação, só faz piorar. Você pode ter todo o dinheiro do mundo e você está doente. E o médico já disse, não tem tratamento. E aí? Seu dinheiro está adiantando alguma coisa? Você consegue solucionar? Os melhores médicos conseguem solucionar? Não. De que está adiantando, então, a sua posição social? De que está adiantando, então, o seu dinheiro? De que está adiantando, então, o seu diploma? De que está adiantando, então, o seu doutorado, o seu mestrado? Não está adiantando de nada. E você está com medo de baixar a guarda. Você está com medo de reconhecer que você precisa de alguém que não é inferior a você. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes, quando fala de cristianismo, as pessoas que são muito estudadas, elas acham que os cristãos, eles são a relé, né? Aqueles que são muito bobinhos, que foram enganados. Você que está assistindo essa programação, você tem aí doutorado, pós-doutorado, você é, sei lá. Você pode ter qualquer que seja o diploma pregado na sua parede. Jesus é acima de você. É acima. Ele é Senhor. Ele é Senhor, Ele é Salvador e Ele pode resolver o seu problema. Ele pode resolver o problema da sua casa, do seu casamento. Você que está vivendo um casamento frustrado.
Você que está vivendo uma vida frustrada. Você que estudou e não conseguiu construir uma família. Não consegue se relacionar com ninguém. Porque todas as pessoas se aproximam de você por causa do seu dinheiro, por causa do seu status, por causa das suas coisas. E, na verdade, não consegue desenvolver relacionamento nenhum, porque as pessoas só se relacionam por causa de interesse com você. E você sente um vazio. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu estou falando pelo Espírito Santo de Deus. O vazio que tem no seu coração, o dinheiro não vai tapar. Os presentes, as bolsas, os sapatos caros, os perfumes, o status, não vão tapar o vazio do seu coração. Há um Deus, há um Senhor que entregou o seu único filho para morrer por você. E você que está aí do outro lado, você está resistindo a essa salvação. Você está resistindo que Jesus entre na sua casa. O que o Jairo fez? Ele era autoridade, mas ele foi pegar Jesus e ele levou Jesus até a casa dele. Se você levar Jesus até a sua casa, o Senhor vai curar as suas feridas emocionais, o Senhor vai curar o seu casamento, vai curar aí a sua vida sentimental, vai curar a sua mente. A sua vida tem um sentido. Se você está aí, está pensando em desistir, está pensando em se jogar, está pensando em se matar, deixa eu falar para você, está repreendido em nome de Jesus, está amaldiçoado. O Senhor tem um plano para a sua vida. E se você se entregar, assim como Jairo se entregou, mesmo sendo autoridade, foi lá e reconheceu que havia um Salvador. E reconheceu que Jesus podia solucionar o problema. Jesus solucionou. Se você fizer isso, a salvação chega na sua casa, a sua mente muda, o seu coração muda. A vida chega, a vida de verdade. E é essa a vida que Deus tem para nós, no nome do Senhor Jesus.